agora, depois de uma palestra fantástica com o professor Gameiro. Agora nós vamos ouvir a professora Adriana, que vai trabalhar conosco sobre cantilevers, a aplicação da biomecânica nesses sistemas estaticamente determinados, indeterminados. E a professora Adriana, é uma honra poder apresentá-la, porque já temos uma convivência aí há quase 30 anos, e trabalhando junto aí há praticamente 26 anos, e pudemos praticamente trabalhar junto nas nossas formações acadêmicas, tanto na especialização quanto também no mestrado. E hoje estamos juntos na equipe, no SBG, e eu creio que vocês terão aí um momento muito bom de aprendizado com ela. Adriana, fique à vontade e que Deus abençoe aí a tua apresentação. Bom, mais uma vez, então, bom dia a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que realmente toparam para que a gente caminhasse com essa ideia do nosso congresso. Nós estamos muito felizes por isso e agradecemos a presença de todos vocês. Eu pertenço, então, como o professor Armando disse, à equipe SBG de ortodontia e agradeço o fato de todos os meus amigos estarem aqui também. Bom, é difícil falar depois do professor Gustavo, né, que brilhantemente expôs tudo aí, muita coisa a respeito de equilíbrio e de uma forma fantástica. Então, ele facilitou a minha vida por um lado, né, porque ele passou princípios que eu vou poder caminhar um pouco mais rápido quando for falar dos cantilevers, mas, por outro lado, ele complicou, porque é um professor brilhante. Parabéns, Gustavo, pela sua aula. Eu fiz aqui uma listazinha do que nós vamos dizer, praticamente são 7 tópicos, e a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, é sobre as fases do tratamento ortodôntico, né? Então, aqui eu queria deixar um questionamento, eu gostaria que cada um fizesse uma autoavaliação, uma avaliação pessoal, né? De qual o valor que nós estamos atribuindo às fases iniciais do tratamento ortodôntico. Basicamente, a fase de alinhamento e nivelamento. Como é que a gente procede nessa fase de alinhamento e nivelamento? Eu tenho certeza, até por um levantamento que foi feito aí entre vários alunos, vários ortodontistas, né, que a grande maioria dos ortodontistas iniciam os tratamentos ortodônticos da mesma maneira. Todos os tipos de tratamento ortodôntico são, na grande maioria das vezes, iniciados guiando-se, né, pela forma do arco. Então, eu gostaria que cada um fizesse uma autoanálise ao final do dia de hoje, para chegar à conclusão se realmente é interessante que a gente comece os nossos tratamentos dessa maneira, se guiando pela forma do arco. Basicamente, o que nós fazemos no nosso dia a dia clínico e o que nós passamos para os nossos alunos nos nossos cursos, é que nós devemos separar os casos simples dos casos complexos. Então, nesses casos onde as movimentações são de baixa complexidade, nós podemos, aliás, nós devemos nos guiar pela forma do arco, né? Porque esses movimentos, eles não vão implicar em grandes efeitos colaterais, em grandes problemas. Diferente daqueles casos onde as movimentações são de alta complexidade. Então, aqueles casos, independente se a gente for fazer extração ou não for fazer extração, mas esses casos, se eu tenho caninos muito fora de posição, molares, que são dentes muito robustos, cuidado, porque guiar-se pela forma do arco pode nos levar a efeitos colaterais que ao final do tratamento, nós vamos precisar corrigir. Isso vai incorporar tempo ao nosso tratamento, e isso vai incorporar risco ao nosso tratamento, né? As chances que nós vamos ter de reabsorções radiculares, de perdas ósseas e perdas dentárias vão aumentando.
Então, olha só, molares muito girados, molares inclinados, caninos fora do plano oclusal. Então, guiem-se pelo plano oclusal. Como é que está esse meu plano oclusal? Meus dentes estão próximos do plano oclusal ou estão distantes do plano oclusal? Qual é a condição periodontal do meu paciente? A condição do meu paciente periodontal é boa? Qual é o nível ósseo que esse paciente apresenta? Então, quanto mais complexo for o nosso caso, tanto a título de movimentação quanto a título de condições periodontais, maiores terão que ser os nossos cuidados. E o nosso cuidado tem que começar desde a fase de alinhamento e nivelamento, que é uma fase muito importante. E os cantilevers, eles são usados, uma grande parte do uso dos cantilevers são realizadas durante essa fase inicial do tratamento, que é a fase de alinhamento e nivelamento. Então, nesses casos, nessas condições, nós precisamos nos guiar muito bem no planejamento dos nossos tratamentos, separando as nossas unidades de ancoragem, as nossas unidades ativas, para que a gente não tenha grandes surpresas ao final do tratamento. Então, basicamente, nós precisamos nos preocupar com grandes correções de posicionamento individual, como, por exemplo, molares e caninos inclinados, onde nós vamos precisar verticalizar, tracionamentos de dentes inclusos, grandes giroversões, correções de sobremordida profunda, intrusões, extrusões, distalizações, e basicamente o que a gente usa são esses 5 dispositivos que eu coloco aqui para vocês. Porém, hoje a gente vai se concentrar só nos cantilevers. Eu vou precisar dar uma noção básica para quem não os usa, né? Para quem usa será repetitivo, mas para quem não usa, eu vou conseguir passar noções básicas hoje, porque realmente as nossas aulas sobre cantilevers, elas duram muitas vezes 8 a 16 horas para a gente conseguir passar para os nossos alunos daquilo que eles precisam saber. Mas, enfim, nós vamos falar rapidamente sobre o conceito de sistemas de forças e diagramas de forças, que o professor Gustavo já mencionou para vocês. Então, os sistemas de força são um conjunto de forças e momentos gerados pelos aparelhos ortodônticos que vão atuar entre os aparelhos e entre os dentes que serão movimentados. E o diagrama de forças de desativação é um esquema onde a gente, durante os nossos planejamentos, estrutura, desenha as setas que vão estar agindo entre o aparelho e os dentes e os dispositivos que nós estamos usando. Então, se nós imaginarmos sequencialmente como nós deveríamos pensar nos nossos planejamentos ortodônticos, para que a gente possa aplicar de maneira racional um sistema de forças, a primeira coisa que a gente tem que ter com clareza na nossa mente é qual é o movimento que eu desejo que os meus dentes sofram. Seja ele um único dente, seja um grupo de dentes, mas eu tenho que, primeiramente, definir com clareza qual é o movimento que eu desejo nos 3 planos do espaço, como o professor Gustavo mostrou com muita clareza, né? Eu determinando o sistema de força adequado, eu só tenho um sistema de força que vai resolver aquele meu problema. Eu não tenho mais de um, é um único sistema de forças. E depois, a última coisa que eu vou fazer é selecionar o aparelho que é capaz de liberar aquele sistema de forças que eu preciso para realizar uma determinada movimentação. Eu gosto de mostrar esse caso aqui, ele está no livro do professor Fiorelli, esse caso é do livro dele, e eu acho bem interessante mostrar esse caso para a gente explicar o quão importante é a gente definir os sistemas de força antes de iniciar um tratamento ortodôntico e não ir diretamente passando simplesmente os fios. Então, se nós observarmos aqui o dente 13, se eu olhar para esse dente, eu imaginaria que esse dente iria descer e sofrer um movimento lingual, né? Um movimento no sentido lingual. O 12, eu imaginaria que ele iria intruir um pouco e vestibularizar. Do lado oposto, o 23, eu imaginaria que esse dente iria descer e lingualizar. Então, basicamente, o que o ortodontista olha e imagina que vai acontecer são essas movimentações. Mas como o professor Gustavo acabou de dizer, como
todo esse sistema de forças está em equilíbrio e as leis da física são implacáveis, embora muitas vezes a gente não queira que elas apareçam, isso foge completamente do nosso controle, a surpresa que esse ortodontista teve foi essa. Olha só, o canino que a gente imaginou que fosse descer e inclinar para a lingual, ele sofreu exatamente o movimento contrário. Ele intruiu e foi para vestibular. O lateral, ele desceu, foi para vestibular, o 23 desceu, que isso era o que a gente queria que acontecesse, mas olha o plano cruzal desse paciente, olha a linha mediana, o que aconteceu. O que é isso? Isso é somatória de forças e momentos igual a zero. E que nem sempre a gente consegue visualizar o que vai acontecer, nem sempre não, na maioria das vezes a gente não consegue visualizar exatamente o que vai acontecer no arco contínuo. Nesse caso, provavelmente a deflexão do fio foi tão grande entre os brackets que esse fio serviu como uma mola e resultou nisso que nós estamos vendo. Então, a nossa reação ao enxergar uma condição como essas é de pânico total. Poxa, mas como que isso foi acontecer? Não era para ter acontecido. E isso é falta de previsibilidade. Isso é falta de planejar um tratamento guiado pelo sistema de forças e não pela forma do arco. Então, cuidado quando vocês observarem que há dentes muito fora do plano oclusal. Se guiar pela forma do arco não é exatamente o que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos nos guiar pelos sistemas de força. E como o professor Gustavo já disse também, esses sistemas de forças eles são classificados em consistentes, inconsistentes, estaticamente determinados e estaticamente indeterminados. Nós vamos nos focar hoje nos consistentes, estaticamente determinados. Então, rapidamente, só para passar uma ideia, os sistemas de força consistentes são aqueles gerados por um segmento de fio contínuo e que levam o nosso dente para a posição desejada. Então, se eu imaginar esse pedaço de fio passando nesse meu segundo premolar, o que eu gostaria que acontecesse com esse meu segundo premolar é que a distal sofresse um movimento lingual e um momento no sentido horário. Na minha unidade reativa, que seria o molar, o que aconteceria é que o meu molar iria para vestibular. Se eu colocar esse sistema de forças em equilíbrio, olha só, se eu tenho uma força lingual no premolar, eu tenho uma força vestibular no meu molar, o meu momento do sistema estaria girando aqui no sentido anti-horário, e o momento que eu preciso gira no sentido horário. Isso significa que esse pedaço de fio vai levar o meu dente exatamente para a posição que eu preciso. Diferente dos sistemas inconsistentes, onde as forças e os momentos que vão aparecer na minha unidade ativa não vão me conduzir ao objetivo final do meu tratamento. Se eu, igual na ideia anterior, colocar um fio reto nesse premolar, que tenha mesial para lingual, esse fio, eu preciso que esse meu premolar sofra uma força mesial, vestibular da mesial, e um momento no sentido horário. Se eu colocar as minhas forças em equilíbrio, se no premolar eu tenho uma força vestibular, no meu molar eu terei uma força lingual. Consequentemente, o momento do meu sistema, ele é um momento no sentido horário. Da mesma maneira que o momento que eu preciso no meu premolar também é um momento no sentido horário. Então, as minhas forças estão em equilíbrios, mas os meus momentos não, os meus momentos estão na mesma direção. Então, para eu zerar esse sistema, eu preciso de um momento grande aqui na minha unidade de ancoragem, no sentido anti-horário, para que esse sistema esteja em equilíbrio. Isso significa que, se eu colocar um único fio nesse meu premolar e tentar fazer esse alinhamento, esse sistema não me conduzirá ao que eu desejo como movimento final desse dente. Eu não irei atingir o meu objetivo de tratamento. Então, esse é um sistema de forças inconsistente. Nós não nos vamos ater nesse tipo de sistema de forças hoje. Nós vamos só falar do sistema estaticamente determinado e principalmente do cantilever. O professor Gustavo já deu algumas informações a respeito disso, mas o cantilever, que é um sistema de forças estaticamente determinado,
ele se caracteriza por ser um sistema onde uma extremidade do fio encaixa na canaleta e a outra extremidade do fio, ela não encaixa, ela só é amarrada no dente, no outro dente, na outra unidade. Então, aqui nós separamos unidades ativas de unidades reativas, ok? Então, aqui nesse exemplo, eu estou encaixando meu cantilever na minha unidade reativa, ou seja, na minha unidade de ancoragem, e onde esse cantilever encaixa, ele gera um binário por deflexão do fio. Então, nesse segmento aqui da minha unidade de ancoragem, eu estarei gerando força e momento, porque o fio está deflexionando dentro da canaleta do bracket ou do tubo. Do outro lado, onde eu só estarei amarrando o meu cantilever, eu gero somente força. Então, a mecânica do cantilever, ela vai ser sempre desse jeito. Aonde eu encaixo o fio, eu gero força e momento, e onde eu amarro o fio, eu gero somente força. Isso nos dá uma grande facilidade de leitura desse sistema de forças, né? Eu consigo ler com facilidade e consigo mensurar isso também. A mensuração desse sistema, ela é muito simples. Então, eu preciso ter um tensiômetro. Com o tensiômetro, eu vou checar a quantidade de força que esse pedaço de fio está liberando no extremo, o cantilever está liberando no extremo, e vou conseguir calcular o momento também, basta que a gente aplique uma fórmula muito simples, que é o momento é igual à força multiplicada pela distância. Então, a força nós já sabemos como medir, basta ter um tensiômetro. A distância é a distância da linha de ação da força medida perpendicularmente em relação ao centro de resistência. Então, olha só alguns exemplos. Se eu aplicar a força aqui, numa vista oclusal, por vestibular no bracket desse molar, a distância entre essa linha de ação da força, ela é medida perpendicularmente até o centro de resistência. Consequentemente, eu terei um momento aqui, porque a força está sendo aplicada fora da linha de ação do centro de resistência. E esse momento, ele equivale ao valor dessa força multiplicada pela distância. O momento, ele pode ter duas direções, ou ele vai ser horário, ou ele vai ser anti-horário. Para que eu saiba qual é a direção do meu momento, basta eu pegar a ponta da minha seta e enrolar no meu centro de resistência. Então, nesse nosso exemplo, o meu momento é um momento no sentido anti-horário, e ele vale o valor da minha força multiplicada por essa distância. Nesse outro plano de visão, a minha força está sendo aplicada da mesial para a distal, perpendicularmente em relação ao centro de resistência, então o meu momento é um momento no sentido horário. E no meu terceiro exemplo, a força sendo aplicada no bracket, a distância perpendicularmente ao centro de resistência, e o meu momento, no caso, será no sentido horário também. Agora, nós não podemos esquecer que se o meu dente tiver inclinações, essa distância ela pode se alterar. Então, nesse exemplo aqui, como no primeiro exemplo, o dente verticalizado, eu tinha 20 milímetros de distância em relação à linha de ação da força e o centro de resistência. No segundo exemplo, eu tenho uma inclinação, mas é da coroa, a distância se mantém em relação ao centro de resistência. E no terceiro exemplo, como a raiz do meu dente está mais inclinada, essa distância ela diminui. Então, no meu terceiro exemplo, o meu momento será menor do que nos outros dois exemplos apresentados. Então, as vantagens de se usar os cantilevers é que, primeiro, que é um sistema de fácil confecção. Segundo, que ele é um sistema que a leitura é muito simples. Eu consigo, com muita facilidade, calcular as forças e os momentos que esse sistema vai apresentar. Fora isso, ele é um sistema de extrema constância na desativação. O que isso representa para nós?
representa que conforme o dente vai movimentando, esse sistema de forças ele não modifica. Se eu tenho uma força intrusiva, essa força vai ser intrusiva do início ao fim do meu movimento, ela não vai mudar nem a direção da força, nem a direção dos momentos. Isso para nós é muito importante. Diferente dos sistemas estaticamente indeterminados, que as forças e os momentos, conforme os dentes vão se movimentando, elas vão transitando, elas vão mudando durante todo esse processo de desativação, ou seja, conforme o dente movimenta, as forças e os momentos mudam. Aqui não, elas são sempre iguais, tá? E a vantagem de eu conseguir identificar facilmente a quantidade de força e a quantidade de momento, é fácil calcular, não tem nenhuma complicação. E, além disso, eu posso instalar em qualquer lugar que eu quiser. Eu posso instalar por vestibular, posso instalar por lingual, posso gerar força vestibular, lingual, extrusiva, intrusiva. E, se eu tiver ancoragens esqueléticas que possuam canaletas, eu também consigo colocar os meus cantilevers dentro das canaletas das minhas ancoragens esqueléticas. Eu não preciso ficar somente refém do uso de cadeias elásticas. Então, algumas dicas para se usar os cantilevers. Eu vou sempre amarrar o meu cantilever no local onde eu desejo que a força apareça. E eu vou encaixar o fio do meu cantilever aonde eu desejar os momentos, ok? Mais uma dica importante. Se eu precisar de momentos baixos, momentos até 10 vezes a magnitude da força, é mais interessante que eu encaixe na canaleta do meu bracket um pedaço de fio, um power arm, e obtenha a força vinda da minha unidade de ancoragem, num cantilever que sai da unidade de ancoragem e imprime a força nesses braços de extensão, como nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Quando eu preciso de bastante momento, ou seja, momento maior do que 10 vezes a quantidade da força, eu posso usar os cantilevers mais longos, isso me dá mais flexibilidade, então eu posso inserir esse cantilever na minha unidade ativa se eu precisar. Cantilevers muito curtos, eles são muito rígidos, não é muito interessante da gente estar usando. Então, por isso, ou a gente coloca esses cantilevers inserido na unidade reativa e coloca um bracinho de alavanca na unidade ativa, ou eu faço os cantilevers mistos, né? A gente solda um fio retangular 17 por 25 de titânio, de beta-titânio, ou TMA, a um fio 18 redondo, para dar mais flexibilidade para essa curta extensão que esse cantilever curto vai produzir, né? Essas rigidez que o cantilever curto vai possuir. Conforme eu vou aumentando o comprimento do meu cantilever, eu vou selecionar o fio de forma diferente. Então, por exemplo, para aqueles cantilevers de médio comprimento, ou seja, de 15 a 22 milímetros de comprimento, eu posso ou confeccionar helicoides no TMA 17 por 25, ou usar o 16 por 22 de beta-titânio também. Beta-titânio e TMA são o mesmo fio, a mesma liga. Se eu tiver cantilevers a partir de 22 milímetros, eu posso usar o TMA 17 por 25. Agora, cantilevers a partir de 22 milímetros, é melhor a gente usar o aço 17 por 25, porque eles ficam muito longos e a quantidade de força liberada por eles é muito baixa, então a gente tem que ativar demais para conseguir a força que a gente precisa. Então, troca a liga, usa 17 por 25 de aço e vai funcionar muito bem também. Bom, durante muitos anos da nossa vida profissional, a gente usou os cantilevers todos de um jeito só. Os nossos cantilevers, eles só tinham um desenho e a gente só ativava de um jeito. Em 99, a professora Birte Melsen publicou esse artigo, onde ela desenhou 6 cantilevers e dentro de um programa de elementos finitos, ela conseguiu calcular e definir qual era o tipo de força que cada uma dessas configurações desses cantilevers exibiam. Então, a partir daí, a gente começou a usar basicamente 6 configurações de cantilevers. Então, inicialmente, a gente só usava esse tipo de cantilever aqui, o primeiro tipo de cantilever que vocês estão vendo aqui nessa imagem, esse aqui. Então, a gente confeccionava ele retinho e fazia uma dobra seca na boca do tubo e ativava. E a gente achava que a força que ele liberava era uma força vertical.
Depois desse trabalho da professora Beth Nelson, a gente percebeu que não, essa força ela tinha uma inclinação, tá? Então, quando a gente precisa de forças mais verticais, a nossa ativação ela tem que ser mais aqui, ó, uma curvatura no segmento posterior desse cantilever. E aí a gente passa a produzir forças mais verticais. Quando a gente precisa de forças mais anteroposteriores, a gente pode usar essa configuração, que a gente chama de cantilever tipo arco base. Quando a gente precisa de forças mais inclinadas para posterior ou para anterior, dependendo de onde esse cantilever estiver, a gente usa essa configuração aqui de baixo, que a gente chama de configuração logarítmica, que é uma curvatura mais aqui na região anterior desse cantilever. E atualmente, a gente usa muito esse último desenho de cantilever aqui, que é o chamado de cantilever com configuração. Esse cantilever, ele produz forças em todas as direções do espaço, dependendo de como nós fizermos a ativação. Ele apresenta uma gama enorme de direções de força que podem ser utilizadas, e ele libera forças bastante leves e constantes, então as movimentações são bastante rápidas. Esse cantilever do meio aqui, ele é igualzinho a esse cantilever de cima, ele só tem um rompe-força aqui, caso esse cantilever seja muito curto, a gente faz os rompe-forças para minimizar a quantidade de força, dar mais flexibilidade para esse sistema. Bom, agora eu vou mostrar algumas possibilidades de uso dos cantilevers. Então, por exemplo, para a gente realizar tracionamentos, a gente jamais traciona dente incluso, dentes que estão impactados, com fios contínuos. Então, a gente constrói a nossa unidade de ancoragem, que normalmente ela é constituída de uma barra palatina ou um arco lingual, e depois a gente cria uma unidade bastante rígida por vestibular, são fios pesados, 19 por 25 de aço, e quando essa unidade de ancoragem está estabelecida, então a gente solda os cantilevers nas barras palatinas, normalmente essas barras são 0,9 e de aço, e os cantilevers 0,18 de aço também soldado, e tracionamos esses caninos para o palato, e depois, então, a gente muda a posição do cantilever, passa o cantilever para a vestibular e começa a puxar esses caninos para vestibular, para poder finalizar o posicionamento deles. Aqui nós temos um exemplo de um caso que nós ainda estamos atendendo no nosso consultório, e o primeiro impacto que nós sofremos, e a nossa primeira preocupação foi a posição dele aqui em relação à base mandibular. Esse osso estava muito fino e a gente ficou com muito medo que o paciente sofresse alguma pancada na mandíbula e sofresse alguma fratura aí. Então, a gente precisava tracionar esse dente muito rápido. A nossa outra preocupação era o grau de proximidade desse pré-molar, segundo pré, em relação ao primeiro pré. Então, se nós fizéssemos a movimentação desse primeiro pré para a mesial, para poder abrir o espaço para tracionar o segundo pré, nós tínhamos a preocupação de jogar a raiz desse primeiro pré-molar em cima do segundo pré-molar e, consequentemente, ter problemas aí. Então, nós precisamos planejar muito bem a nossa mecânica. Então, o que nós fizemos? Nós jogamos esse biomodelo em um programa do professor Fiorelli, que chama DMA, que é um programa de cálculo vetorial, e calculamos qual seria a posição exata da força para trazer o pré-molar da posição amarela para vermelha. Então, nós encontramos que a direção da força seria esta. No primeiro pré, em contrapartida, nós precisaríamos só jogar a coroa desse dente para mesial, nós não poderíamos tirar o ápice desse dente do lugar. Então, nós encontramos que a posição da força teria que ser essa daqui, para só levar a coroa desse dente para mesial. Então, no dia da cirurgia mesmo, nós já montamos esse sistema, então nós criamos aqui um bracinho de alavanca no canino. Do outro lado, nós criamos também um braço de alavanca no pré que precisaria ser movimentado, e aí com uma cadeia passando exatamente nessa posição, nós conseguimos produzir a força que nós precisávamos para puxar o primeiro pré para mesial, sem que a raiz saísse da posição. E para o tracionamento do segundo pré-molar, nós colocamos um arco lingual, e soldamos nesse arco lingual um cantilever que estaria puxando esse pré-molar para cima exatamente no ponto de aplicação da força calculado.
E dessa maneira, em 2 ativações, nós tínhamos esse pré-molar em posição na boca para colar a peça e proceder ao nivelamento. Nós usamos bastante também as barras transpalatinas e arcos linguais em formatos de cantilever. Então, nesse primeiro exemplo, nós construímos a barra apoiada no primeiro molar, construímos uma grande unidade de ancoragem e ativamos essa barra para distal, porque desse lado aqui, esse paciente era classe 2. Então, nós temos uma força para distal do lado da unidade ativa, e do lado da unidade reativa, nós temos um momento no sentido anti-horário e uma força mesial. Esse momento e essa força do lado da ancoragem precisam ser neutralizados pela unidade de ancoragem. Aqui nós temos um outro exemplo, que é do livro do professor Fiorelli. Ele precisava girar o molar e mesializar, e ele construiu, então, um arco lingual também em formato de cantilever, amarrou esse arco lingual no canino, e dessa maneira ele tanto resolveu o problema do molar, quanto o problema do canino. Nós usamos bastante também sistemas de arco de torque para fazer correção radicular, correções de terceira ordem. Então, aqueles casos de classe 2, com os incisivos muito verticalizados, ou incisivos muito vestibularizados, que nós precisamos movimentar as raízes desses dentes, esses cantilevers inseridos nos dentes que precisam sofrer o movimento, olha só, eles têm extensões para posterior de ambos os lados, e as ativações do segmento posterior gera no segmento anterior o momento desejado. Ele gera aqui também alguma força extrusiva, nesse exemplo, e nós precisamos, então, da nossa unidade de ancoragem aqui, que seria esse fio passando bem próximo aqui à parte inferior dos bráquetes, para neutralizar esse efeito colateral indesejado e permitir somente que as raízes desses dentes sofram um movimento palatino. Aqui nós temos um outro exemplo. Esse canino, por exemplo, se nós desejarmos jogar a raiz desse dente para a palatina, então a gente constrói braço de alavanca, esse braço de alavanca tem que estar acima da linha de ação do centro de resistência, e os cantilevers soldados nas barras palatinas, puxando a raiz desse canino para a palatina. Então a gente amarra essas 2 bolinhas dos cantilevers e produz esse tipo de movimento. Nós podemos inverter isso também, fazer por vestibular e obter o mesmo tipo de movimentação. Para as correções de linhas medianas, essa imagem é do livro do professor Fiorelli também. Então, olha só, nós criamos uma unidade de ancoragem lá atrás e a minha unidade ativa está aqui na frente, olha só. Então, eu defino o centro de resistência da minha unidade ativa e vou decidir aonde eu quero o ponto de aplicação da minha força. Se eu quero que um momento associado, eu tenho que associar, posicionar a força fora da linha de ação do meu centro de resistência. Se eu quero só um movimento de translação para a correção dessa linha mediana, a minha força deveria estar direcionada exatamente aqui na linha de ação do centro de resistência. Então, eu tenho que definir o movimento que eu quero para depois poder fazer o desenho do meu aparelho. Aqui alguns exemplos, então, olha só, essa paciente aqui na primeira imagem foi colocado esse cantilever para correção da linha média no dia 12/4. Quando a paciente voltou no dia 10/5, a gente já tinha praticamente a linha mediana posicionada. O canino, que nessa primeira imagem aqui não tinha nada de espaço, na segunda imagem o canino já tinha uma boa condição de posicionamento. Esse outro exemplo, essa paciente tinha uma tendência classe 3, mordida aberta, e nós fizemos, então, um procedimento de expansão inicialmente, aguardamos os incisivos fecharem a raiz e erupcionarem os laterais, e a partir daí a gente instalou esse cantilever, onde a gente colocou uma força para extruir, para corrigir a linha média e, ao mesmo tempo, fechar a mordida dessa paciente. Foi feito tudo só com um cantilever. Outro exemplo de cantilever para correção de linha mediana é a utilização de 2 cantilevers, onde um cantilever vai puxar o canino para vestibular e o outro cantilever vai puxar o segmento todo para anterior. Então, aqui nós temos esse exemplo, essa paciente tinha a linha mediana superior desviada para um lado e a inferior desviada para o outro.
Não vem ao caso agora como nós corrigimos a superior, porque não foi só com a utilização de cantilevers, mas a inferior sim. Nós usamos um cantilever aqui do lado esquerdo com uma força vestibular e o cantilever aqui do lado direito com uma força mesial, puxando esse segmento para frente. Dessa maneira, nós fizemos a correção, então, da linha mediana dessa paciente. Outra possibilidade de uso são as verticalizações de molares. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês precisarem verticalizar molares, lembrem-se que a utilização de um único cantilever vai produzir forças extrusivas lá atrás. Não tem jeito, vai produzir. E se esses cantilevers forem muito curtos, essa força vai ser muito alta. E se vocês não puderem extruir esse dente, vocês terão contatos prematuros, terão mordida abrindo, com uma grande chance de vocês terem problemas nas mãos. Então, vejam só, na primeira imagem, para eu produzir 1.200 gramas, milímetros de momento, que é um bom momento para verticalizar um molar, esse cantilever, que era bastante longo, com 35 milímetros, precisou de 34 gramas de força para gerar esse momento. Então, do mesmo jeito que eu tinha intrusão aqui de 34 gramas, eu tinha extrusão lá atrás de 34 gramas. Conforme eu encurto o meu cantilever, olha só, 24 milímetros, né? Então, o momento é igual à força vezes a distância, né? Então, para eu obter os mesmos 1.200 gramas milímetros num cantilever de 24 milímetros, eu precisei aplicar 50 gramas de força. Então, quer dizer, a minha força extrusiva aqui atrás já aumentou. Se eu encurtar ainda mais, aqui a 16 milímetros, eu preciso de 75 gramas de forças para gerar o momento que eu preciso. Ou seja, a minha força extrusiva aumentou muito. Então, cuidado, gente. Se não quiserem extrusão, não usem esse sistema. E eu coloquei aqui um exemplo que eu tenho visto tanto nas redes sociais quanto em artigos publicados, onde esses cantilevers são construídos saindo por trás aqui, ó, do molar. E eu tenho visto que as pessoas dizem que, por sair por trás, não gera força extrusiva no molar. Gera sim, gente. Gera. Vai extruir. Porque a hora que eu ativo esse cantilever e amarro no parafuso eu tenho a força intrusiva. No molar, eu tenho a força extrusiva do mesmo jeito. Então, vocês podem usar esse sistema quando vocês puderem extruir o molar. E vocês só me convencem de que isso aqui tá bom se vocês puderem extruir o molar e quiserem poupar a unidade de ancoragem, aí ok. Senão, atenção, que isso não está, esse conceito não está adequado, tá? Se vocês precisarem verticalizar molares, essa imagem é do professor Armando, obrigada, Armando, por me emprestar essa imagem, ele conseguiu verticalizar esse molar em 4 meses, sem extrusão, mas ele fez isso compondo com 2 cantilevers. O outro cantilever neutralizava a força extrusiva que aparecia lá atrás. Então, se não puder extruir, ou vocês combinam 2 cantilevers, ou usam outra mecânica, ou posicionem o parafuso em outro lugar, mas só o cantilever simples vai gerar extrusão. As mecânicas de intrusão também, nós costumamos usar esses ou 3 cantilevers, ou 2 cantilevers, ou arco de intrusão de Burston. E eu posso escolher aonde eu vou posicionar a minha força para gerar só intrusão, ou intrusão com vestibularização, ou intrusão com lingoversão. Então, quando a gente diz, olha, eu não consigo intruir sem aumentar o perímetro do meu arco, atenção, eu consigo intruir sem aumentar o perímetro do meu arco se eu aplicar a força na posição adequada. E o cantilever faz isso muito bem, é uma excelente mecânica para resolver esse problema das sobremordidas profundas. Então, aqui eu tenho um exemplo de intrusão de 3 peças, porque eu não queria gerar vestibularizações nesse caso, e ao mesmo tempo nós estamos usando um outro cantilever com configuração para fechar esse espaço na distal do lateral, e isso foi feito em menos de 1 mês. Intrusões de caninos também. Os cantilevers são fantásticos para isso. E eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu quero mostrar a utilização de cantilevers apoiados em placas e parafusos ou parafusos extra-alveolares. Então, a gente chama isso de uso inteligente, né, das placas e dos parafusos, ou o uso smart. A Dentifiques, ela produz para nós não, para quem quiser,
placas onde a gente tem canaletas de slot, a gente tem brackets inseridos nessas placas, ou os parafusos com cabeça de brete também, tanto os parafusos extra-alveolares quanto os parafusos convencionais. E é muito comum a gente instalar 2 parafusos, ligar esses 2 parafusos com um pedacinho de fio e colocar um tubo cruzado entre esses 2 parafusos. A gente chama esse sistema de Smart Bridge. E dessa maneira, a gente cria o sistema de força que a gente quiser criar. Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente queria intruir esses 3 dentes. Então, nós colocamos 2 parafusos aqui atrás, um criss-cross no meio e o cantilever gerando a intrusão desses 3 dentes. Nessa outra imagem, um segmento anterior, essa imagem é do professor Armando também, colocamos um pedaço de fio saindo da unidade de ancoragem ligado ao parafuso e colocamos o criss-cross aqui e dessa maneira a gente construiu o cantilever para intruir o molar. Um outro exemplo, os 2 parafusos palatinos, essa paciente tinha mordida beta porque os molares estavam muito inclinados para vestibular, e nós então fizemos os cantilevers para fazer a intrusão e o momento no molar. Então, muito rapidamente a gente conseguiu fechar a mordida e depois a gente usou os parafusos para protrair esses dentes. E aqui, cantilevers apoiados em implantes ósseo-integrados. Essa paciente, ela tinha os planos oclusais muito baixos, o dentista não conseguia fazer as coroas, então nós criamos os 2 cantilevers, tanto por vestibular quanto por palatina, e realizamos a intrusão de toda a bateria posterior para poder o protesista construir as suas próteses. Aqui, 3 anos pós remoção e os dentes em posição. Muito bem, então se nós tivermos esse artifício em mãos, nós podemos usar o que o professor Fiorelli chamou no livro do professor Burston de mecânica criativa. Conhecendo o conceito, nós criamos a mecânica da forma que nos for mais conveniente. Eu vou encerrar por aqui, então, para eu não invadir o horário do nosso colega. Agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco e eu deixo, então, o meu e-mail e o meu Instagram. Caso vocês tenham algumas questões, algumas dúvidas, eu estou à disposição. O assunto é muito amplo, é bastante vasto, mas eu espero ter plantado uma sementinha na cabeça de vocês em relação à utilização desses sistemas. Muito obrigada a todos e aproveitem o resto do dia.